Passou de 10 é altíssimo risco. Quantos que vocês acham que estavam no PCR? 250. Só que sempre quando volta a doença, ela volta um pouco mais forte. Não deu uma semana, eu já não tava conseguindo respirar direito, não tava conseguindo fazer nada. Como eu vi ele sem cabelo, carequinha, né? E hoje eu vi ele aí com esse montão de cabelo. Matar toda a medula do Marco e matar o linfoma. A partir de hoje você é nosso paciente. E aquilo me marcou e me deixou muito feliz. Você ganha uma nova data de nascimento, então você ganha um novo aniversário. Você muda completamente a sua visão de vida. A vida tá mais colorida. Seja muito bem-vindo ao Pulso ICTDF, histórias que fazem a vida continuar. Hoje vocês vão ver a história do Marcos Antônio Lins Júnior, que é um rapaz que veio da Bahia para Brasília fazer um curso de engenharia aeroespacial e teve sua vida transformada ou reiniciada através de uma notícia que não estava nos planos dele. Ele teve linfoma e precisou fazer um transplante de medula. E teremos aqui também a enfermeira supervisora Luana Chagas, do TMO ICDDF. E vamos contar como que foi a história, todo o processo de internação, transplante e como que a vida foi transformada ou reiniciada do Marcos Antônio. Esse podcast tem parceria com o Synergy Ecosys e a Poreia. Vamos começar? Olá, Marcos. Luana é enfermeira aqui do ICTDF, o Marcos é um paciente, né, que teve uma história de vida incrível e como o ICTDF mudou a vida deles, né? Então, Marcos, como que foi chegar aqui em Brasília? Qual que é a sua história? Como que vocês se encontraram na vida? Pois é. Eu tenho atualmente 23 anos, eu me chamo Marco Antônio. Eu me mudei em 2022 para Brasília para poder estudar o curso de Engenharia Aeroespacial. E nesse mesmo ano, acaba que no final, eu comecei a ter alguns sintomas meio diferentes assim, mas até então normalmente costumeiros, que era sudorese noturna, um pouco de febre, cansaço, falta de apetite. E nisso eu acabei não ligando muito para esses sintomas e deixei só empurrando com a barriga. E em uma semana esses sintomas passaram, só ficou com a falta de apetite. Só que essa falta de apetite durou 2 meses. E no final eu acabei perdendo 11 quilos em 2 meses. E ninguém sabia da minha família, que como eles moram na Bahia, então eu não contei pra ninguém, fiquei quieto. Mas no começo de janeiro de 2023, esses sintomas acabaram voltando, só que mais fortes. E aí realmente comecei a ficar um pouco mais preocupado do que estava acontecendo comigo e tudo mais. E por um acaso, o meu pai e minha irmã, elas vieram pra cá por causa que meu pai teve algum problema na retina do olho. E nisso a minha irmã, naquela época, ela era estudante de medicina. Agora ela já se formou. E eu falei, ó, pelo menos me obriga a fazer um exame de sangue que vai ser que para eu poder ver o que está acontecendo comigo. Aí eu fiz o exame de sangue, deu completamente tudo errado. Eu faço a brincadeira com todo mundo que existe um indicador chamado PCR. Ele avalia o nível de inflamação no seu corpo. Aí a escala é de 0, normal, 0 a 1 é baixo risco, 2 a 5 é médio risco e 5 a 10 é alto risco, passou de 10 é altíssimo risco. Quantos que vocês acham que estavam no PCR? Mais de 10? Mas tenta chutar um valor. Pela sua cara, eu acho que uns 50. 250. 250. Aí esse indicador viu que a gente estava tudo errado. E por obra de Deus, a minha irmã indicou já um hematologista sem saber que era o linfoma que eu tinha, que era o câncer. E nisso eu fui lá, fiz acompanhamento com o doutor André. Ele falou, ó, eu acho que eu não tem nada relacionado com a minha área, mas como você tá com uma tosse, que eu tava com tosse também, vou pedir pra fazer uma tomografia do tórax. Aí eu O doutor André é do CTDF ou ele é outro Não, médico? na verdade, ele também trabalha no CDDF, mas Sim. na época eu fiz particular com ele. Eu não sabia que ele era do CDDF. Aí, futuramente, outra obra do destino, que na parte do transplante, eu descobri que ele também trabalhava lá. Ele é do nosso centro transplantador lá, ele é nosso médico transplantador. Sim.
E nisso eu fiz a tomografia de tórax e eles deram três resultados, três possíveis resultados. E os três eram todos câncer, só que nada relacionado ao que eu realmente tive. Aí eu fiz uma biópsia e consegui realmente o, o acerto que eu realmente estava com câncer e que era linfoma. Nesse processo, eu tinha uma namorada na época que ela tinha certos contatos. Ela conseguiu um encaminhamento para mim com o hospital de base para poder conversar com o clínico geral de lá. Aí eu consegui conversar e a partir dali eles avaliaram meu caso e decidiram que eu realmente estava com câncer e que eles iriam aceitar meu tratamento. Tem até uma frase que a doutora falou, não me lembro o nome dela, mas ela falou que hoje você é nosso paciente. A partir de hoje você é nosso paciente. E aquilo me marcou e me deixou muito feliz. E logo em seguida, não passou uma, 2 semanas, eu já estava fazendo o tratamento, já que é um protocolo que se chama ABVD, que é um tratamento básico para todo mundo que tem linfoma de Hodgkin, que nem eu tive. E eu fiz um tratamento super tranquilo, claro que com certas ressalvas, que a gente acaba ficando meio enjoado, fica é, meio para baixo e tudo mais, porque eu tive que parar certas partes da minha vida, que, por exemplo, a faculdade. Eu não parei completamente, mas eu diminuí a carga horária. Aí eu fui fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, você me cuidando. Aí minha família também veio para cá para poder me cuidar. É, Nossa, você falando assim parece tão tranquilo. Simples, né? Eu tive um linfoma de Hodgkin, tranquilo, mas imagino por trás de você, da família e do- da namorada, dos familiares, uma não, montanha de russas de emoções e, e, e como que foi esse processo todo? Foi assustador? Foi... Pra mim, eu sempre fui um cara bem tranquilo. Então, isso não me impactou muito. Eu sempre tentava, mas eu sabia que isso ia impactar muito minha família e quem estava ao meu redor. Então, eu, como bom piadista, eu sempre fazia piada dessas coisas, tipo assim, pra tentar acalmar um pouco os ânimos. E eu senti que fazer isso, levar das coisas da forma leve, tanto me ajudou na questão da minha saúde, de poder melhorar mais rápido, de sentir melhor, quanto também no sentido da família, que eles claro que foi uma carga muito grande sobre eles, mas não foi um peso maior do que seria se eu tivesse ficado mais para baixo, não quisesse fazer tratamento. Eu sempre fui pronto para, beleza, para fazer isso, a gente tem que fazer isso. Então, eles realmente sentiram muito, toda a minha família em si, mas eu tentei levar sempre de uma maneira mais leve, então eles não sentiram tanto peso quanto eles poderiam sentir. E como que o tratamento foi no hospital de Foi no base? hospital de base. Aí quando que foi o momento de falar assim, não, você vai precisar fazer um transplante ou durante o tratamento teve isso? Nessa primeira parte, no primeiro câncer, que eu tive 2 vezes o câncer, que teve ele e teve a recidiva. Nessa primeira parte, a gente costuma não precisar de transplante. Só basta a quimioterapia e, na teoria, ser resolvido. Aí a gente faz toda a quimioterapia, que são, acho que, seis protocolos, que dá 2 vezes, ou seja, fiz 12 quimioterapias. E no final, a gente faz um exame que chama PET-CT para ver se tudo saiu. Naquele momento, tudo isso tinha saído, então eu poderia continuar minha vida, por assim dizer, normal. Aí eu continuei, Mas sempre tem que fazer um check-up, tem que assim, né? fazer um, Um acompanhamento, um acompanhamento a cada 3 meses. O ideal, tipo assim, quando você completa 5 anos, quando você realmente, sem ter rescindido, que você recebe a cura de fato. Mas até nesse momento, nos 2 primeiros anos, você faz acompanhamento a cada 3 meses. Passou de 2 anos, você faz acompanhamento a cada 6 meses, para dar um total de 5 anos. Aí você recebe a cura de fato. Aí eu comecei o momento, eu já meio que escaralhei um pouco, eu já comecei a viajar. Eu perguntei, doutor, posso saltar de paraquedas? Logo na primeira vez. Ele falou, não, espera um pouco. Na semana seguinte eu estava saltando de paraquedas. Viajei para o Rio de Janeiro, juntei um dinheirinho, viajei para a Argentina, isso sozinho para aproveitar ao máximo. E continuei vivendo minha Porque, vida na normal. verdade, você fala assim, nossa, ganhei uma vida, né? Basicamente. Você muda completamente a sua visão de vida. Completamente. Você vê as coisas como não tão difíceis quanto realmente parece. Ou mais colorido, a vida tá mais Sem colorida, dúvidas. você dá valor a Exato. coisas que antes não tomava muito seu tempo, né? Sem dúvidas. Uma história, não sei se vai caber aqui, mas Sempre cabe.
Mas durante o período do tratamento, eu tava passando por algum. Meio que bateu aquele todo acumulado que eu não tava querendo demonstrar muito. E junto a isso, eu tava tendo problemas no meu relacionamento. Aí eu acabei questionando Deus, ó Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Já não bastava ter câncer, ainda tá problemas no meu relacionamento e tudo mais. E esse questionamento foi umas 3, 4 da manhã. Nisso, eu, durante o tratamento, tive a brilhante ideia de que vou caminhar para esparecer. 3, 4 da manhã. Fui lá, resolvi comecei a caminhada. Foi uma caminhada no total de uns 8 quilômetros, mas foi uma caminhada boa. Quem nunca? Pois é. E no meio do caminho, tipo, numa quinta-feira aleatória, das 4 da manhã, eu acabei encontrando uma pessoa que tava no meio da rua, no chão, tentando se matar. E nisso, eu vi o que estava aquilo acontecendo. Outras pessoas também acabaram vendo e me ajudaram a tirar ela da rua. Tentei conversar com ela, acalmar, peguei, liguei para os bombeiros, consegui desbloquear o celular dele, assim que ele falou. E liguei para os familiares dele e consegui até então solucionar aquele problema, aquele momento que era ele tentando se matar. E saindo disso, eu prestei atenção que eu estava questionando Deus de por que isso estava acontecendo, se ele realmente existia, e eu vi que ele me fazer caminhar às 4 da manhã, numa quinta-feira completamente aleatória, para poder salvar uma pessoa que estava tentando se suicidar, eu vi que tudo aquilo que eu tinha passado já valeu a pena, só por aquele momento específico. Então, foi uma das lições que eu tomei para mim. Que bonito. E durante o processo de médico, né? Ele tem algumas protocolos que você deve seguir. Uhum, sim. Aí, nesse processo, você não seguiu, é isso? Ou... O processo em si, o que limita de verdade é não ter contato com muitas pessoas, Ah, tá. tentar não tomar sol depois de fazer a quimioterapia, porque tem vários efeitos. Realmente tentar evitar o contato. Então, É porque abaixa a imunidade, né? exato, Sim. exato. Exatamente. Então, eu, na teoria, caminhar às 4 da manhã não é um problema. O problema seria só um contexto normal de Entendi. alguma Encontrar coisa. pessoas. Exato. Mas em geral não tinha muita restrição de alimentação, não tinha restrição dessas coisas, só tomar cuidado no contato de você acabar ficando doente, porque isso acaba atrasando o, a linha de você fazer as quimioterapias. Então, se, por exemplo, você ficou doente, você não pode tomar quimioterapia, tem que esperar melhorar, para aí sim voltar todo o processo. Então, isso, se você ficar doente, você tende a estender esse tempo. E no meu durou mais ou menos 6 meses, então se eu tivesse ficado doente no meio, que eu não fiquei, teria ido para 7, 8, 9 meses. Aí só prolongaria. Aí, durante esse processo, falou que tem 5 ou 6 anos para Receber a cura. receber a cura. Sim. E quanto tempo depois que você teve Aí, o retorno? recidiva. Durante um mês e meio, um ano e meio mais ou menos, demorou para poder ter recidiva. Eu acabei em julho, mais ou menos, o tratamento e voltou em dezembro. Só que sempre quando volta a doença, ela volta um pouco mais forte. Então, naquele tempo, se vocês se lembrarem, eu passei 2 meses sofrendo com a doença atacando sem saber. Só que nessa vez, eu comecei a sentir os sintomas de novo logo no começo de dezembro. E nisso, não deu uma semana, eu já não estava conseguindo respirar direito, não estava conseguindo fazer nada. Aí, como uma vez paciente do base, você sempre é paciente do base. Aí eu só fui no pronto-socorro, foi bem difícil porque eu fiz 4 tomografias naquela noite, porque eles não queriam, eles não estavam acreditando que estava indo, aí teve vários problemas. Eu fiz 4 tomografias em um período de 3, 4 horas, para realmente confirmar que tinha voltado. Aí logo na semana seguinte eu já estava internado, é um outro protocolo, um pouco mais forte, como a doença também é mais forte, ele é um pouco mais forte o protocolo. Aí nesse protocolo eu tinha que ficar internado durante 3 dias, tomando quimioterapia nesses 3 dias direto. E como na segunda semana seguinte eu já não estava, quando internado eu precisava dormir com oxigênio, porque eu não estava conseguindo respirar, porque essa doença também faz acabar entrando o líquido do pulmão, aí eu não estava conseguindo respirar e precisava do oxigênio. Mas logo depois da primeira quimioterapia, já tudo isso basicamente sana. Todos os sintomas somem. Você só fica com os sintomas da quimio, que é enjoo, que é não vomitar, falta de apetite, que são coisas relativamente normais.
É, Nisso, esse protocolo durou 3 meses, é um pouco mais curto, mas é mais incisivo. Ah, sim, na primeira vez que eu fiz, não caiu o cabelo, mas já na segunda vez, ele caiu completamente. Eu fiquei todo sem pelos, na sobrancelha, barba, cabelo. Aí até difícil um pouco imaginar isso, tipo, as pessoas que me viram naquele momento, que eu não tava sem nada, e ver agora como é que eu tô, cabeludo assim. Eu fiz 3 meses de quimioterapia e que isso faz com que você abaixe a imunidade o máximo possível para poder conseguir fazer o transplante, que é o objetivo final. Mas durante o processo do hospital de base, teve as quimioterapias Sim. no outro protocolo. É. Aí, qual o momento que o médico falou assim, não, você vai precisar do transplante? Quando se trata de recidiva de linfoma de Hodgkin, sempre vai ter, na segunda parte, sempre vai ter Ah, transplante. Então, a gente sempre soube que vai precisar fazer transplante para isso. Então, todo o protocolo ICE, que se chama, é baseado nisso. Você faz 3 meses, basicamente, faz uma quimioterapia, faz 3 dias de quimioterapia a cada 3 semanas. Aí, nisso, você, durante 3 meses, e no final faz o transplante. uhum. Aí o pessoal do hospital de base caminhou para Exato. Luana. Isso, exatamente. Exato. Por isso, E TTF. como que Isso. foi esse processo de ser... você estava internado, né, no Sim. hospital de base, e você foi encaminhado pro ICTDF. No primeiro momento não sabia, mas ia ser disparado bem melhor ser tratado no CTF. A gente teve várias consultas que lá você precisa fazer várias consultas para poder entrar, como por exemplo, falar com a enfermeira geral, falar com o nutricionista, falar com a dentista. Então você tem todo esse acompanhamento antes para eles avaliarem para poder saber como é que vai ser o funcionamento dentro desse período que você vai ser tratado. Então eu fiz, todos eles deram um aval que iam me aceitar e tudo mais. A Luna também encaixou muitas vagas impossíveis para eu estar lá e conseguiu. Eu agradeço muito a ela isso. É, Tendo finalizado a quimioterapia, a gente faz outro PET-CT para avaliar se está tudo certo, se está pronto para... No hospital de base tinha uma quimioterapia, aí você é Isso. encaminhado para o ICT, aí já tem outro protocolo de quimioterapia. Sim, também. Uhum. Que é tudo atrelado ao transplante. Aí eu fiz o PET-CT, deu que eu estava pronto para receber. Aí tem todo o processo para poder fazer o transplante. Que primeiro tem umas agulhinhas chamadas filgastrin, Isso, o filgastrin, granuloquine. que faz para aumentar a imunidade. Que aí você vai lá e você fica injetando na barriga. Eu tinha que fazer isso também quando era tratado no hospital de base. Só que o transplante de medula é um pouco mais específico. Eu tinha que injetar, acho que São três, 3 por dia. 3 por dia na barriga. Você se injetava? É uma agulha bem. Isso. É porque, na realidade, essa é a parte de mobilização, né? Então, o que a gente faz? Essas seringas, ela aumenta as células da medula. Então, partindo do pressuposto que o Marco, por exemplo, tinha feito as químios, que a doença estava parada, em remissão, né? Que ela estava paradinha, a gente multiplica a medula boa, que ele já tem, que ele já possui. Porque continua com células boas ali dentro do osso, né? E aí, eu sempre explico para eles assim, ó, essa seringa aqui você vai tomar, vai injetar e ela vai multiplicar a sua medula de uma forma que ela vai sair de dentro do osso, literalmente, e passar para a corrente sanguínea. Então, em 5 dias, a gente consegue esse processo. No 5º dia, é o dia que a gente tem o pico. No hospital de base, ele fazia essa seringa, mas era uma pós-quimioterapia para recuperar a medula. Então, primeiro a gente machuca ela com a quimioterapia, né? Que a quimioterapia danifica muito. E depois a gente multiplica essa medula com essa medicação. E aí a gente consegue coletar. Vamos explicar para o público, né? O que é doença? Qual que é a doença? Você consegue explicar ou para o pessoal que está assistindo a gente o que seria essa doença que ele falou que Deus deu outra vida para ele agora? Sim, exatamente. Então, o transplante de medula, assim, só para explicar de uma forma geral, ele é feito para várias doenças hematológicas, né? Não só para os linfomas, mas ele também é feito para mieloma múltiplo, ele também é feito para leucemias, e a gente também tem outras modalidades de transplante. O Marco, só para explicar, ele fez um que ele doa para ele mesmo. Então, ele é o receptor e o doador. Mas a gente tem outra modalidade, que é o halogênico. Então, quando eu preciso de um doador de medula óssea, né? Então, quando a medula do paciente já não é
tão boa, tão eficaz, e aí eu preciso repor totalmente essa medula, e aí eu preciso de um doador. Então, a gente também trabalha com essas duas modalidades. No caso do Marco, o linfoma, ali é mesmo um câncer nas células linfáticas, mesmo na linfa. Então, ela pode se propagar aí por todo o corpo. E a gente tem outras doenças, por exemplo, o mieloma múltiplo já é uma célula mais plasmocitária. Então, é uma célula que fica ali, que se multiplica dentro da medula e que sai e também vai para outros órgãos e faz mal. Então, são diferentes tipos de câncer. No caso dele foi na linfa, né? Isso, Mas no caso dele é linfático. é linfático, mas eu preciso atuar na medula. Na medula, E exatamente. a Ele é medula... secretor. Ah, tá. E ele mesmo produz as células da medula e ele Isso. mesmo faz... Isso. recebe dele mesmo. Então, não Isso. teria problemas de aquele... quando tem transplante, Sim, ser de ser Isso, de compatível. compatibilidade, exatamente. Então, eu não tenho esse problema de compatibilidade, por exemplo, no caso dele. Já se fosse um halogênico, aí eu teria que ter a Fazer um compatibilidade. teste e tal. Exatamente. No caso de halogênico, pode ser tanto aparentado de um parente ali, um pai, uma mãe, um irmão, ou não aparentado, que é quando eu vou para os bancos, né? Que hoje a gente tem o Redome, que é o nosso banco nacional ali de medula. E, assim, vamos explicar de novo para o pessoal que está assistindo a gente. É linfoma, né? Isso. O que acontece com o corpo da gente quando a gente tem o linfoma? Então, ele é uma célula diferente das outras, ele se diferencia mesmo, e ele vai para outros os órgãos. No seu caso, ele era um linfoma de Hodgkin, né? Sim. Que é quando ele migra ali para outros locais e ele vai crescendo massas nesses locais. E aí também danifica principalmente a imunidade também. Então, o paciente começa a ficar doente, começa a perder peso, começa até os sintomas que ele teve, Então, sudorese. normalmente, quem tem esse tipo de linfoma, a chance de ter em outros órgãos aumenta muito, né? Aumenta também, pode migrar, tá bom? Pode migrar. Ele é um Porque está câncer correndo sistêmico. dentro de você, né? Isso, exatamente. Exatamente. E diminui a imunidade. Diminui a imunidade. Uma curiosidade também que ela falou sobre a parte das massas que eu lembrei, a gente faz a tomografia e tinha avaliado no tamanho da primeira vez, acho que era 12 por 8 por 6 centímetros. Então, tinha essa massa nesse volume dentro do meu peito. Aí, Mas onde no corpo? Dentro do peito, mas... dentro do peito, na região... External, né? Na região do externo. Então, Então, geralmente, eles migram. E aí, pode ir para o pulmão, pode ficar na região óssea do externo mesmo, pode se propagar em vários outros locais. E quando você trata do linfoma, Ela eles diminui. diminui? Ela Tá, diminui. não precisa Ela não- fazer uma retirada. Não, ela não some, ela só diminui. Isso. Então, ainda tá aqui, só que em tamanho reduzido. Entendi. Isso. E como que a equipe de enfermagem do ICT recebe o Marcos? Lá no hospital de base, fala assim, ó, tá chegando um paciente aí que provavelmente vai fazer um transplante de medula. Como que os enfermeiros, a equipe que vocês têm, quantos que são a equipe, como que vocês recepcionam o Marcos? Ótimo. O Marco, geralmente os pacientes, ele vem encaminhado de um outro centro, né? Assim como foi o Marco, né? Então, ele veio encaminhado do hospital de base, mas assim acontece também com outros hospitais, né? E a gente, lá é um centro transplantador. Então, quando chega, a primeira coisa que eles fazem é consulta com o médico. Então, o médico, ele avalia todos os exames, vê todos os protocolos que foram feitos, tudo que ele fez até ali, qual a história de vida dele, pesquisa tudo. E ali, o médico realmente bate o martelo se ele tem indicação ou não para o transplante, né? Feita essa parte, aí eu já começo a acompanhar. Então, foi indicado para o transplante, eu já coloco ali numa lista que eu tenho, que é uma lista de transplante de medula, e ali eu já começo a pedir os exames pré-transplante, que são basicamente exames de laboratório comuns, ecocardiograma, que é um exame do coração para a gente avaliar as funções cardíacas desse paciente. E aí eu também já marco as equipes multidisciplinares, que é o que o Marco falou, que ele passou por todas as avaliações, né? Então, a gente marca nutrição, a gente marca odontologia para ver se está tudo bem na parte dos dentes, né? A gente marca também psicologia, que é uma parte muito, muito importante. Então, Vocês que cuidam dele.
Fala assim, olha, no Marcos, vai ali, Isso. vai ali. Então, ele passa por todo mundo, por todas essas avaliações. E aí, todo mundo tem que liberar, porque é uma questão mesmo, assim, de o transplante, a gente tem que ter uma visão muito macro, né? Então, como é que esse paciente vai ficar depois? Então, se esse paciente, por exemplo, transplanta medula, se ele vai para casa e ele tem um ambiente que não é favorável, que ele vai ficar com a imunidade baixa durante um período, e eu devolvo ele para uma casa que não é boa, ou devolvo ele, né, de uma forma que não é muito boa, esse paciente vai sofrer lá na frente. Então, se ele entra com uma pendência odontológica, isso pode agudizar lá dentro da internação, né? Então, tudo isso é avaliado e é solucionado antes dele entrar para o transplante, né? Então, todos os exames são feitos. E aí, todo mundo liberou, eu já consigo programar ele para fazer a internação e já para começar essa parte do transplante. Então, a gente faz uma reunião, senta toda a equipe e a gente discute o caso dos pacientes, assim como o do Marco, né? E a gente discute o caso e aí os médicos falam, ó, vamos programar para essa semana. E aí é quando eu convoco e aí eu falo, Marco, vamos começar as seringas, né? E aí a gente começa a aplicação do filgastrin e o granuloquine durante 5 dias para a gente coletar essa medula. O que seria esse... O filgastrin é o que multiplica a medula. Então, é aquele multiplicador. Então, a gente aplica, ele é subcutâneo, eu entrego para o paciente mais ou menos... Esse que é da barriga. Isso. Então, a gente entrega para o paciente mais ou menos umas 15 seringas e ele aplica durante 5 dias. 3 por dia. Geralmente é 2 pela manhã e 1 à noite. Eu não entendi por que tem que ser ele. Porque geralmente eles fazem em casa. É uma coisa muito entendi. simples. Então, eles não precisam ficar internados ou indo em ele não tá hospital lá. dia. Não, Não, ele tá em entendi. casa. Entendi. Então, eu entrego para ele, ensino como que ele aplica, né? E ele faz isso em casa. Então, ele pode, né, ficar no conforto de casa, não precisa ficar entendi. internado, nem nada. Mas provavelmente ele estaria lá quase todo dia, ou não? Não, geralmente eu entrego as seringas, ele só volta no 5º dia mesmo para coletar essa medula. Esse antes de conversar com a equipe Isso, multidisciplinar. esse antes, geralmente, eu marco Não tudo demora- num dia só. Geralmente, entendi. eu marco para ir já direto e passar Então, por esse todo mundo. intervalo do hospital de base ou de outro centro médico é curto, né? Muito curto. É bem curtinho. Geralmente, eu tento... Para todos os transplantes ou só... Tem alguns pacientes que geralmente geram muita pendência, né? Então, como eu falei, às vezes a gente vai avaliar um paciente e ele tem uma pendência odontológica, por exemplo, e aí ele precisa solucionar isso. Então, eu encaminho ele para atenção básica até ele solucionar. Então, pacientes que demoram mais. Ou alguma pendência mesmo psicológica. Não, tô esperando um pai vir, tô esperando a mãe, alguém. E aí, isso vai atrasando mesmo o transplante. Mas, de forma geral, como foi o do Marco, é muito tranquilo, assim, e ele tinha uma rede de apoio muito boa. Sim. Então, é uma coisa que é importante a gente falar, que a rede de apoio também influencia muito, né? Quem vai ficar com ele, né? Até por uma questão, assim, de conversar, de ter alguém conhecido, né? De ter alguém ali também com ele. E nesse período, o Marcos não faz nada, só em casa. Não posso correr risco de ficar doente, porque nesse momento é onde eu tenho a menor imunidade possível. Isso. Então, eu sempre oriento os pacientes assim... Entrou para o transplante, é evitar mesmo sair Até com a sua só de família, né? Acho que máscara. ter o contato direto, assim, Ter contato perigoso. com pessoas doentes de jeito nenhum, né? Então, se tiver doente, por exemplo, com gripe, algum sintoma gripal, a gente segura um pouco mais o transplante, atrasa mais um pouco, porque ele precisa entrar completamente saudável, porque, assim, saudável para fazer o transplante, porque a gente precisa que ele esteja bem para tirar completamente a imunidade. Uhum. E como foi, passou os 5 dias, aí você vai pro CTTF, faz a coleta. Isso eu já estava lá. Na verdade, antes desses 5 dias, no dia anterior, eu tive que fazer a implantação do A catéter. passagem do catéter, exatamente. Então, basicamente, ele faz um cortezinho aqui, acho que foi esse lá, aqui, e outro aqui, e ele passa um tubinho para dentro do meu coração. Isso. Por quê? Para a gente coletar a medula, eu tenho uma máquina que chama máquina de aférese, que ela é como se fosse uma máquina de hemodiálise mesmo. Então, para ela puxar o sangue e selecionar essas células da medula que eu quero, que são as que saíram com as medicações, eu preciso que ele tenha um acesso calibroso, um acesso grosso.
né? Onde que tem? No coração. Exato. Então, as veias, assim, próximas ao coração, né? E nessa região do pescoço, é onde a gente tem veias mais calibrosas. Então, geralmente, o Marco, ele faz um esquema quimioterápico mais longo do que os outros pacientes, né? Ele fez por conta do linfoma. E aí, eu passo um catéter de longa permanência. Então, ele passa no início ali da internação e ele fica até o final com esse Isso catéter. é a função da enfermeira ou o médico que faz? É o médico vascular que passa, Ah, tá? Então, a gente faz o preparo, né? Então, ele fica lá em hospital dia com a gente, com a nossa enfermeira. E aí, a gente tem todo o preparo. Ele tem que ir de jejum, tem que ir acompanhado, né? Não pode fazer atividades Uma que exijam cirurgia, né? atenção. É bem simples. Eu costumo falar que é o único procedimento cirúrgico mesmo que eles vão fazer durante a internação é esse procedimento. E aí, o médico vascular que passa esse catéter, e aí ele chama Permicate. Então, ele fica implantado aqui perto da subclave, aqui, né, na região do tórax. E aí, depois que eles fazem essa passagem, que eu consigo coletar, geralmente. Mas isso, por incrível que pareça, falando assim, parece ser ruim, mas é uma mudança de vida, porque antes você tem que fazer acesso externo para poder fazer as químios. Então as suas veias ficam doendo bastante, às vezes não consegue furar direito. Então duas, três vezes tentando furar, aí quando passa, aí é muito viscoso, aí fica doendo as veias, tudo mais. E quando aqui você não sente basicamente nada. Faz toda a químio também, faz toda a coleta, então você basicamente não sente nada mais. É só fazer aquela cirurgia que você não sente nada também, que você vai ser anestesiado e resolvido. Então realmente Não precisa cutucar, né? Não perde acesso, né? Exato. Então, não tem aquela questão assim... Porque também, os pacientes que fazem quimioterapia, eles ficam com os acessos muito ruins, né? Então, tem que furar o tempo todo para tirar um sangue. É muito ruim para o paciente, sentir muita dor. Então, a gente acaba também fazendo o catéter por conta disso. E é também pelo catéter que faz o transplante, Sim. né? Então, terminou ali aquela parte do catéter. Aí, depois dos 5 dias, ele já vem preparado para internar. E aí, ele já faz 2 exames de sangue, geralmente, que a gente pede para coletar. Um é um hemograma completo, para a gente saber todas as taxas sanguíneas dele, tudo que tá, né, por completo ali dele. E aí, o outro chama CD34, que é o que vai me dizer se realmente a medicação fez efeito. Se tem muita célula ali circulando na corrente sanguínea para eu conseguir coletar. Aí no dia, você vai para o CTDF, Sim. dá o dia da coleta, Exato. e é no mesmo dia a No coleta mesmo dia. Isso. Internação. e o transplante. O transplante não. Então, o que a gente faz? Ele vai para lá, coleta esses 2 exames. Deu sinal verde, vamos coletar a medula. Ele vai para a máquina de aférese. Eu conecto a máquina de aférese nas 2 pontas do catéter, né? Não eu, mas a equipe da agência transfusional, né? Eles conectam. E aí, por um lado, ela puxa o sangue, processa esse sangue, ele vai para uma bolsa, como se fosse uma bolsa mesmo. E aí, o restante do sangue é devolvido para o paciente. Então, ele fica fazendo isso simultâneo ali durante um período de, no máximo, 6 horas. Se tiver muita célula, eu consigo ter menos tempo de máquina. Se tiver pouca célula, aí eu fico mais tempo ali na máquina. Então, geralmente, eles ficam à tarde. Eles chegam de manhãzinha, coletam esses exames e vai para a máquina à tarde. E fica à A tarde na célula de máquina. medula deve ser maior, né? Ou alguma coisa assim, para ele conseguir separar. Não, geralmente Separa a como? máquina é inteligente. Geralmente, assim, visivelmente é pela cor. Então, a agência transfusional, ela consegue ver pela cor ali se está coletando mais medula, menos medula. Geralmente, ela é mais rosada, mais vermelhada. Então, eles conseguem visivelmente, e a máquina também, ela é inteligente, ela consegue Separar. avisar, separar. Exatamente. Então, é uma máquina própria para isso. É uma máquina de aférese. E aí, depois que foi feita essa coleta, eu pego aquela medula, a gente leva ela para o hemocentro e criopreserva. Então, ela fica congelada, né? Numa solução lá no hemocentro. E aí, o Marco, no outro dia, ele descansa nesse dia, né? Nossa, normalmente, assim, eu fiz biologia. Normalmente, quando você congela, você quebra. Isso. A gente congela numa solução especial que chama DMSO. Então, ela é feita nessa solução e é aplicado nessa solução, né, a bolsa, e ela é criopreservada, assim. Então, ela Tipo, ela congela, mas ela não... Isso. Congela é um termo mais... Resfria, né? Isso, ela fica resfriada Porque se fosse congelado, com essa solução. Os cristais de gelo iam poder quebrar Exatamente. a Isso célula. não é gelo, é essa solução de DMSO. Então, ela fica congelada nessa solução.
assim, criopreservada nessa solução, né? E lá no Hemocentro. E aí o Marco fica já comigo lá na internação. No outro dia, a gente já começa um esquema quimioterápico. Então, o que que a gente vai fazer com esse esquema quimioterápico? Matar toda a medula do Marco e matar o linfoma, né? Então, isso que a gente quer, né? Assustador e ao mesmo tempo, né? Vou matar toda a medula. Isso. Então, a gente tira toda a imunidade, né? Então, quando eu falo matar a medula, é literalmente isso. A gente elimina todas as células ali que tá em reprodução na medula, né? Toda a fábrica ali do sangue, a gente começa eliminando. E aí é quando a gente Ele tem... fica oco? Não! Não, ele ainda tem sangue. A gente não elimina hemácia nem nada disso. A gente elimina mais neutrófilos, basófilos, são células linfócitos, são células da imunidade. Então, a gente elimina... E o linfoma também, né? E Nossa, mata as ainda bem células que do tem linfoma. médicos, enfermeiros, nossa ciência. Para ter uma base, o parâmetro normal eu acho que é 5.000 linfócitos no sangue, por miligrama, por mililitro do sangue. Mas o meu eu acho que ele chegou a 20. Então, normal para uma pessoa normal era 5.000 e o meu chegou a 20 depois dos 7 dias da quimioterapia. Exatamente. Não, depois que tirou, é 7 dias. Isso. Então, são 7 dias de um esquema quimioterápico. Então, cada dia ele vai fazendo uma medicação diferente. Então, todo dia ele faz uma medicação. E, assim, são dosagens altas, que é para mesmo matar tudo por completo, E né? vive numa bolha, né? Tem que viver uma bolha dentro do hospital. Exatamente. E aí também é o período mais crítico, porque é onde a gente tem os efeitos colaterais, né? Que além de viver numa bolha, a gente tem um quarto isolado, né? Que o paciente fica sozinho com o acompanhante. A gente sempre orienta o acompanhante a não trocar, né? Porque sai, volta, pode ter contato com outras pessoas. Coisa. Pode trazer tudo, né? Então, a gente deixa o paciente realmente em isolamento. E é o período que o paciente também vai sentir mais náusea, vômito, diarreia, mucosite, né? Que são as células ali que estão em constante reprodução, elas também vão ser atingidas, né? E aí, a gente também vai manejando e monitorando esses sintomas, né? Então, a gente dá remédio para tudo, a gente vai monitorando, teve febre, não teve. Então, infecção é um efeito colateral muito recorrente, então a gente tem a maioria das vezes o paciente vai ter infecção, isso é muito Você comum. teve? Não tive. Maravilha. Não, Graças ó. a Luana, hein? Então, geralmente os pacientes têm, porque até as bactérias que moram, né, com a gente Sim. ali no intestino, né, elas começam a se aproveitar desse momento que Na está sem verdade, nós imunidade. somos uma cultura de bactérias, né? Exatamente. Então, na Fungos. pele o tempo Tá todo. tudo lá, né? Exatamente. Então, elas vão se aproveitar desse momento e vai trazer infecções. E aí a gente também começa a ter isso muito precoce, né? A perceber isso também muito precoce. Então, E entra antibiótico também? entra antibiótico, né? Então, a gente entra com tudo que o paciente precisar. Então, às vezes precisa de plaqueta, a gente entra com plaqueta, né? Então, a gente vai fazer de tudo ali para ir contornando esses sintomas até a medula pegar. E esse período foi tranquilo para você? Pior que foi muito tranquilo. Eu senti mais, por incrível que pareça, mais enjoo nos 3 dias que eu passava no hospital de base do que aos 7 dias no CTDF. Então, nesse quesito, foi bem tranquilo. Bem cuidado. Foi basicamente pra mim um hotel aí que eu dormi durante 21 dias e tive várias... Bem cuidado, mimar. Muito, sem dúvidas. Eu fiz uma amizade com todas as enfermeiras, os dentistas, todo mundo. Eu sempre estava falando ali. Eles tinham o costume de, para tirar sangue, que acho que era às 6 da manhã, às 5 da manhã, alguma coisa assim. Aí eles iam lá, eu dormindo, eles vinham, abriu o catéter, tirava o sangue e vinha ir embora. Aí depois, mais tarde, vinha trazer comida muito boa. Que antes eu tinha enjoo com as comidas e dessa vez eu não tive. Olha só, comida de hospital, o paciente elogiando. Pois é. Ele está sendo bem bonzinho, né, Marco? Aí realmente todo esse período foi bem tranquilo. Acho que eu fiquei em torno de 21 dias por aí nessa internação. Geralmente acho que demora um pouco mais. Mas como não tive nenhuma febre, não tive nenhum caso assim específico, que até falaram que foi um dos únicos que nunca teve febre, nunca teve nenhum tipo de reação assim. Então esse processo que eu tive foi um pouco mais rápido.
Além disso, teve umas coisas engraçadas também, que foi a Raine, a dentista, então ela sempre vinha, passava um laser na boca para poder evitar a mucosite. Então todo dia ela vinha lá e passava, eu precisava que usar tipo uns óculos de natação, por causa que o olho pode É machucar. laser. É laser. Aí ficava passando lá, a dente ficava rindo, era muito engraçado. Exato. Nossa, eu acho que também o paciente com esse espírito mais leve também facilita Isso. muito para ele, né? Sim. Sim, e facilita bastante também, assim, o enfrentamento, né? Eu falo Enfrentamento. que o paciente, quando ele leva as coisas de forma mais leve, né? Uma coisa, assim, mais positiva, as coisas tendem a andar melhor, né? Então, até, assim, lá dentro mesmo da internação, a gente consegue perceber isso, né? Então, claro, a gente tem pacientes de todos, assim, Imagino. de todos os jeitos, né? Então, tem o Marco, que é muito jovem, mas a gente também tem pacientes mais adultos, jovens, a gente tem pacientes mais idosos. Então, Criança, todo o de toda a faixa, perfil. toda a faixa etária. Então, assim, lá a gente não faz ainda criança, mas eu tenho paciente muito jovem. Então, hoje eu tô com paciente, inclusive, de 20 anos internado, né? Então, a gente... E pacientes também mais idosos, de 70, né? Então, de 60, né? Então, assim, a gente tem todas as faixas. E cada um tem a sua estratégia de enfrentamento. Eu falo que o isolamento, ele mexe muito, assim, com os pacientes. Geralmente, eu peço até a presença de um familiar por causa disso. Então, para ter alguém para conversar, geralmente eu falo para eles, traz uma atividade para você assistir, quiser trazer filme, pode assistir, se quiser trazer livro para ler, atividades manuais, coisas para passar o tempo mesmo. Isso é bastante importante, porque eles ficam lá o tempo inteiro, né? Então, acaba que né? ficam ociosos, né? Então, por mais que eu dê conforto, vai ficar ocioso, né? Então, vai ter momentos que são bem ruins. Então, eu sempre falo para eles, tragam atividades que vocês gostem de fazer para passar o tempo, livro para pintar, qualquer coisa que você gostar, filme, se quiser falar com a família por vídeo também pode. Então, para evitar também de sair, de ter visita familiar também. E como que foi o transplante? Como que correu isso? Depois de ter retirado, fazer esses 7 dias, logo no dia seguinte eu já faço a infusão da medula que foi retirada. Daí eles fazem meio que um banho-maria para dar derretida, ficar mais ou menos na temperatura do corpo e fazer aí poder fazer a infusão. Aí é o mesmo pessoal que tira de você, é o mesmo que coloca. E foi realmente bem tranquilo, é bem rapidinho também, acho que em 20, 30 minutos. Aí Mas não começa é a na voltar. coluna, né? Não, não. Não. Como É pelo é? catéter. É Então, é como tá. se fosse uma transfusão de sangue, né? Então, antigamente tinha muito essa coisa, né? Eu não vou doar porque vai doer, né? Muita gente falava assim, transplante de medula dói muito. E hoje, só alguns centros que trabalham dessa forma de puncionar direto do osso, né? Hoje, a gente faz o transplante já, ele é como se fosse uma transfusão de sangue. Todos os tipos de transfusão Todos os tipos de transplante? de medula é assim? Agora? Geralmente, sim. Em alguns centros, ainda faz esse de puncionar direto. Em alguns centros. Mas lá, a gente só faz por aférese, né? Que é esse de coletar e depois transfundir. Então, quando ele recebeu, é meio que só a bolsinha, como se fosse uma bolsa de sangue. A gente faz ali em banho-maria, o descongelamento. E aí, a gente faz a infusão. Então, geralmente dura umas 2 horas, né, Marco? Ali a infusão. E ele recebe as células de volta. A partir dali, a gente já conta que é dada a largada. Então, a gente infundiu ali, a medula tem que pegar. Então, o que é a medula pegar? É ela se reproduzir, a imunidade se reproduzir num limiar que ela não vai baixar mais depois daquilo. Então, todo dia a gente vai fazendo exame laboratorial para saber como é que está a recuperação da E imunidade. quanto tempo fica depois disso? Lá, depois que infunde, né? Infunde. No meu caso, foi um pouco mais de 2 semanas. Então, demorou uma semana para fazer o tratamento de quimioterapia e depois mais umas 2 e pouco para poder pegar ela de... Tipo assim, quando você infunde, ela não volta direto. Aí ela vai se acostumando, vai crescendo. Aí no meu caso também, como abaixou muito a minha imunidade, eu tive que também repor hemácias e plaquetas. E teve até um caso que, por causa da plaqueta, eu acabei tendo até um pouco de alergia, que fala? Aí acabou meio que inchando meu olho, mas tipo assim, rapidinho
parou. Mas a Aí teve plaqueta uma não era dele. Não, reação. não era. É, Não, Era não. de um banco. Aí voltou Isso. tranquilo. Aí nisso, todo dia o médico vinha de manhã cedinho pra poder me acordar e falar como é que você tá, como você tá se sentindo, tá se sentindo melhor. Já trazia o resultado de sangue vindo, que tirou tipo 5 da manhã. Já falava, ó, tá melhorando ou não, tá, estagnou. Aí ele sempre vai avisando. Sempre muito bem informado e bem cuidado. Aí toda noite também eu tinha que pesar para poder ver se não tava perdendo muito peso, eu tava ganhando muito peso para ter esse controle. uhum. Então era tudo muito bem controlado E, do paciente. e um controle de muitos especialistas, né? Sim, Isso. Olhando para Os você, Exato. dermatologistas, todo mundo de Fisioterapeuta, olho. nutricionista, psicólogo, todo e mundo. todo mundo organizado para Sim, melhor atendê-lo, né? exato. Isso, exatamente. Que legal. E aí, E como que foi, assim, você recebeu e já sentiu uma melhora na hora ou Não senti, não não é assim, né? não, queria que fosse, mas não. Eu só continuei no jeito que eu tava, eu sentia muita fraqueza, obviamente, porque a maior parte do meu tempo eu tava na cama. Aí então sempre era um pouco mais difícil de levantar, eu sentia mais dificuldade. A caminhar era tranquilo, porque às vezes a fisioterapeuta a gente ia fazer a caminhada no corredor, tinha uma bicicletinha que a gente ficava com o pezinho só assim, só pra ficar ativo. Aí nesse quarto também que eu tava, ele era um pouco mais especial, ele tinha TV, então eu podia ficar assistindo, ficar passando o tempo tranquilo. Então era muito bom. Aí, mas depois que fez ele recebeu, ele para de dar químio isso. e só cuidados paliativos. Então, Exato. teve alguma infecção, ela tem que... Isso, aí a gente entra só mesmo para manejar os sintomas, que ele Sim. já vai continuar sentindo, né, da quimioterapia, né? Então, são os sintomas mais tóxicos da quimioterapia e vai acompanhando com o exame laboratorial. Então, todo dia ele coleta exame, todo dia a gente vê como é que tá, né, se recuperou, se não recuperou. E aí, geralmente, demora em 10 a 12 dias para essa medula pegar. Essa é a média, tá? Então, Aí pegou em 2 semanas. Pronto. Então, Pronto. ele pegou super rápido. Eu acho que pegou em 10 dias, se eu não me engano. Pegou 10 E dias. aí, foi 10 ou 11 dias. E aí, pegou medula, recuperou a imunidade. Então, a gente já consegue devolver ele para casa. É. Se ele tiver tudo E como que bem. foi esse dia aí? O médico entrou e falou assim, é hoje. Basicamente, ele falou parabéns, todo mundo comemorando, ó, pegou a medula, aí você vai no dia seguinte, amanhã você já pode ir pra casa, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Aí, tem até uma coisa que a gente fala que, no dia que você infunde a medula, você ganha uma nova data de nascimento, então você ganha um novo aniversário. Então, no meu dia foi dia 25 de fevereiro, aí foi o dia que eu infundi a medula, O seu aniversário é? dia 16 de setembro. Hum. Aí tem essas duas datas agora. As 2 datas de aniversário. Então, a gente sempre fala para eles assim que é uma nova vida, né? Então, é ali o início da trajetória da nova vida sem o linfoma, né? E Sem a quando você doença. recebe, você está curado ou você teve que ficar fazendo exames para ver? Fazer exames é sim, mas mais quimioterapia, mais qualquer outro tipo de remédio, por assim dizer, para poder tratar o câncer, não. Aí eu parei completamente. Só coisas paliativas, tipo, como você ainda tá com a imunidade muito baixa, você continua tomando a Ciclovir, que é para evitar que tenha, tipo, machucados na boca e coisas assim. Então, só esses paliativos mesmo. Mas teria aqueles 5 anos? Ou Ainda tá dentro. tá dentro? Ainda tá Você dentro está em dos qual 5 ano? anos. Um ano e meio agora. Tá indo para um ano e meio. Parabéns, meio. isso aí. Obrigado. E ainda nem sinal, né? Não, E graças já a pulou Deus. de paraquedas. Pois é. Isso, né? E aí teve essa peripécia, né? Teve essa peripécia, né, Marco? Pois é. Aí no meio do tratamento, eu descobri que a dentista, a Raine, ela pula de paraquedas sozinha. Aí ela comentou isso comigo uma das nossas conversas. Aí eu falei, nossa, eu também já pulei da outra vez que eu tive câncer. Aí ela me convidou pra ir pular junto com ela. Aí eu falei, bora fazer um evento disso. Então, Bora. o médico fala assim, vai tomar um ar puro. O que ele faz? Ele vai lá em cima. Tomar um ar completamente puro, exatamente. Aí eu já tentei convidar todo mundo que tava me acompanhando. Aí foi a Luana, a Tati, a Raine. Luana pulou também? Pulei. Olha só. E olha que Não. ela tem medo de altura. Não, nem conta.
eu estava passando, né, a visita, né, de enfermagem para saber como é que estavam os pacientes, né? E aí ele me vem com essa, né? Ah, vamos pular de paraquedas, não sei o quê. Quando eu melhorar, vamos pular de paraquedas. E eu, boba, né? Eu falei assim, vamos, Marco, vamos. Quando você sair, a gente vai, né? Aquele convite que você nem imagina, né? Não, aquela coisa. Tipo, na volta eu vejo, né? E aí eu falei, vamos, Marco, vamos. Saí do quarto, beleza. Marco recebeu a alta, foi pra casa, tudo bem, tudo certo. Voltou no ambulatório e tudo. Quando é um belo dia, eu tô lá trabalhando, ele me manda uma mensagem. Então, você lembra que você prometeu, né, que ia pular de paraquedas comigo? Aí eu falei, o quê? Aí ele, aquele dia. Eu falei, e o pior é que eu lembrava. E o pior é que eu lembrava. Aí eu falei assim, mas e aí? Ele falou assim, não, mês que vem. Eu falei, Marco? Aí ele, não, mês que vem, tal dia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer pra adiar isso, né? Aí foi a equipe toda do CT, pular de paraquedas. Foi uma boa parte. Foi mas uma boa parte. Foi eu, uma técnica de enfermagem que trabalha lá conosco, a Rai, que já pula, né, que é a odonto. A chefe dela também foi, né? E os maridos, né? Porque os maridos têm que ir também, né? Nessas coisas. E aí a gente acabou indo, a gente pulou lá em Anápolis, né? Pra comemorar aí que deu tudo certo no transplante. Eu, com medo de altura, eu morro de medo de altura, eu nem falava no avião, sabe? E aí... Eu tava muito, muito mal, mas depois que você pula é uma sensação muito boa. E eu fiquei muito feliz de estar ali, comemorando isso com o Marco. Eu acho Cria que um vínculo, né? Porque você estava lá no aniversário dele. Exato. No Exatamente. primeiro dia do aniversário dele. Olha Exatamente. E aí eu posso dizer assim que não tem como você, né, não desvincular uma coisa da outra, né? De falar assim, eu trabalho na saúde, né? Mas eu não me envolvo. Não tem como a gente fazer isso, né? A gente está sempre ali, a gente se imagina naquela pessoa, a gente sempre quer estar do lado, quer, né, assim, tá ali para mesmo apoiar. E quando a gente vê a recuperação, né, e o Marco, ele foi, assim, um exemplo de resiliência e força. Então, ele é um exemplo, assim, de ser humano também, de humanidade, né? E ver ele bem, né? Como eu vi ele sem cabelo, carequinha, né? E hoje eu vi ele aí com esse montão de cabelo. Isso é gratificante. E ver também que o transplante, ele gera meio que uma esperança, assim, né? De uma nova vida, de recuperação, de estar bem, de voltar às atividades normais. Então, o Marco fazia faculdade, né? Faz faculdade, voltou para a Voltou a faculdade. estudar, voltou a fazer as coisas todas. Sem dúvida. Sim. Arrumou outra namorada. Tá com a mesma namorada. Não, mudei. Mudou de namorado. Né? Mudou de namorada. Mas, assim, é isso que a gente... para isso que a gente trabalha todos os dias, assim, né? Então, eu tô no consultório todos os dias atendendo o paciente e programando e tento fazer da melhor forma para eles recuperarem, né? E não só o Marco, mas todos os outros, assim. O Marco voltou para a faculdade, vai para festa, sai, faz tudo. Mas eu tenho paciente que volta a costurar, eu tenho paciente que é músico, eu tenho paciente que volta a trabalhar. E isso é muito, muito gratificante, muito importante. Você fez parte de um momento muito difícil. Isso. E um novo renascer, né? Então, Isso. você dá uma felicidade, né? Isso, assim, é o que eu me sinto realizada realmente nessa parte, é você poder assistir isso, né? E falar, nossa, eu estava aqui no momento mais difícil e olha só, deu tudo certo, Aí né? tem paciente que volta para falar com vocês, né? Exato. Né? E está lá também nos momentos que também não dá certo, né? Então, é importante a gente dizer que o transplante de medula, ele é complexo e que muitas vezes pode ser que também não dê certo, né? E a gente estar ali também nesse momento difícil para dar apoio, para, né, sustentar e estar ali sempre do lado daquela pessoa. Na verdade, todos nós somos humanos, né? Tem o paciente e tem os profissionais da saúde que estão lá todo dia, trabalhando, e também tem emoções, tem desejos, tem sonhos, e é uma troca, né? É uma troca. É uma troca de vida, de experiência. Isso. E isso é muito legal. E é isso. É isso. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, contar a história de vocês, contar um pouco da sua história.
Parabéns. Muito obrigado. Dia 25 do ano que vem vai ser o próximo aniversário de 2 anos. Sim. E que continue assim. E Obrigado. parabéns pelo seu trabalho, Luana, Obrigada. pela sua dedicação com os pacientes, com a sociedade, não é mesmo? E assim, eu sempre falo que eu trabalho com uma equipe, né? Então, assim, a minha equipe, eu tive muita sorte de ter uma equipe muito boa. A equipe que faz transplante de medula óssea, ela é incrível, assim, dos médicos, a enfermagem toda, a agência transfusional, né? Então, eu tenho a equipe multi, então, todos eles me apoiam diariamente e a gente tá ali o tempo todo para fazer realmente dar certo. E isso é o que... Viver isso aqui é o que mais... Até pulo de paraquedas. Até pula de Até paraquedas junto, né? mesmo? Vai pular de novo. Não faço mais essas promessas. Agora só comer doces, agora tomar café. O próximo paciente que falasse, vamos, é só para tomar um cafezinho e comer um docinho com Exatamente. sorvete, né? Eu peguei, ainda falei pra ele no avião, quando a gente tava perto de pular, eu falei, mas não podia ser um café? Ele, não podia. Mas na hora da adrenalina, quando ela caiu lá no chão, ela disse que ia fazer um curso pra saltar sozinha. Olha. Só digo isso. Doida. Foi uma promessa? Foi uma promessa? Não. Eu acho que foi. Não. Ok, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. pelo convite.